Com a vitória da direita em todo o Brasil, o que acontece? O que a gente está vendo, minha gente, é que o PT entrou em desespero, tá? E é por isso que a gente vai tocar nesse assunto para complementar aí as informações que estão rodando. O próprio Bolsonaro disse que o PT morreu e a vitória foi do povo conservador, tá? O PT afundou. A maioria das câmaras são de direita, mais de 3 mil. De esquerda, aproximadamente 300. Isso a nível Brasil, tá? Então presta atenção. A maioria das câmaras de vereadores são de direita, tá bem? A maioria esmagadora. E agora, a Gleisi Hoffmann está desesperada, tá bem? Deixa eu trazer aqui. Temendo 2026, estão falando em fletar com o Centrão para reeleger Lula. Olha o desespero batendo a porta. E eu não acredito que Lula vai ser candidato, não. Lula levou um tombinho, todo mundo preocupado, todo mundo de olho, veio médico de São Paulo, entendeu? Para poder acudir o homem, para examinar o homem, todo mundo cuidando como se fosse de cristal. E ele acabou de completar agora, no último dia 27, há 2 dias atrás, ele acabou de completar 79 anos de idade. Ou seja, com 82, olha o que aconteceu com o Biden nos Estados Unidos. O próprio partido tirou ele de questão porque já estava senil, né? Tava velhinho, tinha uma apresentação aqui, uma banda tocando, ele ficava olhando lá pro outro lado, eu acho que admirando o papagaio, o periquito. Então o Lula, né, se bem que eu desejo muita saúde pro Lula. Ô, gordinho, você é doido? Desejo muita saúde. Eu quero que o Lula viva os 120 anos que ele diz que vai viver e que ele viva bem e lúcido, para ele ver que o povo não aguenta mais ele, que o povo não aguenta essa esquerda. O Brasil acabou de se tornar totalmente de direita. Você olha no mapa brasileiro, a cor azul representando a direita, nós somos a maioria, o Brasil todinho tá azul, com eleições de prefeito, eleições de vereadores. Então o PT, essa esquerda esquisita, está sendo destruída. Para você ter uma ideia, o PSOL, de 200 prefeitos, 200 candidatos, sabe quantos eles elegeram? Quem sabe responder? Ninguém. Exatamente. O PSOL não elegeu ninguém. Então nessa brincadeira, tá bem? Nessa brincadeira, o Lula tá desesperado. O Bolsonaro já disse, a direita venceu, e as reportagens, os números mostram isso. E agora, o que acontece? O Estadão está destacando aí, ó, que Brasil sai das eleições com a esquerda em crise. Para o jornal, a credibilidade do PT para executar pautas sociais foi maculada pela corrupção e pela recessão na gestão lulopetista. Ou seja, os caras gastam, tá? Os caras gastam bilhões, trilhões do nosso dinheiro para manter a máquina pública, manter a máquina, manter o sistema. Aí não tem dinheiro para Bolsa Família. Olha os caras cortando Bolsa Família aí. Não tem dinheiro para saúde, educação. Não tem dinheiro para absolutamente nada. Aí você olha um Brasil em crise, um Brasil afundando. Você vê que o Lula não conseguiu fazer uma grande obra. É a mesma situação do Tarcísio. Tarcísio é extraordinário, não é? Todo mundo bate palmas para Tarcísio. E eu já perguntei. Nós já estamos chegando a 2 anos de mandato. O que é de tão extraordinário que o Tarcísio fez? O que é de tão extraordinário que o Tarcísio fez? E Lula? O que é de extraordinário? E os programas sociais? Foram todos cortados aí. Aí fica simples, né? Fica fácil. O que o Lula fez? O Bolsonaro colocou em 600 conto
o Bolsa Família, mas disse, para o ano que vem é 400 ou 450, né? É 400 conto para o ano que vem. Exatamente. Para o ano que vem é 400 conto. Esses 600 aí é o que a gente consegue agora para fechar o orçamento e para não iniciar o ano que vem para o próximo presidente ou para mim mesmo, né? Para iniciar a próxima gestão, no azul tem que ser 400 conto. Rapaz, o Lula só faltou vender a alma pro Satanás. Se não vendeu, né? Porque não, tinha que ser 600. Tinha que ser 600, aí foi lá, aí fica fácil. Aí cortou um monte de gente, conseguiu colocar o Bolsa Família em 600, conseguiu, o próprio STF até tirou do orçamento, né? Tirou do teto para não estourar o teto, o STF ajudou, os caras foram lá e colocaram a 600 conto. O que acontece? E fica fácil. Mantém 600, aí reduz a quantidade de pessoas. Aí o orçamento fecha, né? Aí o orçamento fecha. Na época do Bolsonaro, poderia ter carteira assinada. Hoje, a depender do que a pessoa ganha, né? Já perde o benefício. Tem um teto ali, a pessoa perde o benefício. No texto, o eleitorado consolida sua preferência à direita. Nessa terça-feira, dia 29, o Estadão de São Paulo afirma que o Brasil sai das eleições de 2024 com duas marcas. Uma esquerda em crise e dependente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma direita fortalecida que busca liderar para 2026. Ô, delícia, minha gente. É tudo, sabe? O que o Gordinho fala, o que o Didi Red Pill fala, o que a Rádio Auriverde fala, o que muitos, Fio Diário. A gente vai lá para a Avenida Paulista, eu sou apresentador, né? Uma das pessoas que apresenta o evento na Avenida Paulista, o último até apresentei sozinho. E minha gente, aí você coloca a gente na rua, aí você pega e fica pensando, cara, será que o que eu tô fazendo tá refletindo no Brasil? E quando eu falo eu, não é, né, a gente nem tem esse alcance. Aí pega eu, pega o Didi, pega o Bradock, pega a Auriverde, pega o Fio Diário, e aí as nossas manifestações, a gente mostrando tudo que está acontecendo de errado no Brasil, e você está lutando contra o sistema, o YouTube não entrega o seu conteúdo. E aí você vai lutando, uma hora tem 2.000 pessoas aqui, 5.000 pessoas, outra hora tem 60. E você imagina que a gente produz conteúdo, como é que fica a nossa cabeça, né? E aí o que acontece? Aí você, em determinados momentos, poxa, poderia estar fazendo um canal que está falando de outra coisa, menos de política. Sabia? Sabia que o YouTube paga até melhor? Se eu criar um canal aí pra gente falar de pesca, pra gente falar de churrasco, fazer umas lives em volta da churrasqueira, fritando uma carne, assando uma carne, ensinando uma receita nova. Você sabia que o YouTube paga até melhor? E aí não tem esquerda, não tem direita, não tem nada disso. É só um bando de gordinho comendo uma carninha assada. E aí o que acontece? Eu pergunto, será que não era melhor mudar de nicho? Parar de falar de política? Mas é nessa hora, gente, olha aí, que a gente vê que o nosso trabalho está valendo a pena. Tá bom? A esquerda, ela está sendo expurgada desse Brasil. O editorial de opinião também destaca que o país sai das urnas com uma política mais pragmática e menos polarizada. Sem as grandes surpresas, o segundo turno das eleições municipais consolidou o cenário político desenhado no primeiro. A revitalização da política tradicional, uma direita robustecida, mais fracionada e uma esquerda em crise. É o que está escrevendo o jornal. Para o jornal, houve ainda desgaste das duas lideranças dominantes no âmbito nacional, o Lula e também o Bolsonaro. Enquanto isso, continua a publicação, o centro triunfou, tanto em sua faceta ideologicamente moderada, quanto em sua faceta fisiológica.
O editorial refere-se à ascensão do PSD de Gilberto Kassab, que venceu em 887 prefeituras em todas as regiões do Brasil. O MDB conquistou 853 cadeiras no Executivo Municipal, mas o texto complementa: os partidos estavam munidos de multibilionários fundos eleitorais, sobretudo emendas parlamentares. O Estadão destaca ainda que mesmo com a máquina do Executivo Nacional, esse foi o pior resultado da esquerda nas urnas desde a redemocratização. Prova disso foi a sua desidratação no Nordeste, onde ganhou apenas 2 capitais. Já em números de prefeitos, o PT ficou em 9º lugar no país. Lula, seja porque já não tem o mesmo vigor, seja porque está mais preocupado em projetar sua imagem no exterior, seja para não bater de frente com partidos que formam a sua base, não entrou a fundo nas disputas, afirmou o jornal. Ainda de acordo com o jornal, a credibilidade do PT para executar as pautas sociais foi maculada pela corrupção e pela recessão na gestão lulopetista. No entanto, o editorial diz que, olhando para as eleições presidenciais de 2026, Lula sempre será um candidato forte, mas está envelhecido em idade e em ideias. Além de isolado, Lula já não contaria a sua principal alavancada em 2022, a contenção de Jair Bolsonaro. As moedas de troca com o Centrão minguaram, e esse grupo está sempre pronto para migrar para onde estiver as preferências do eleitorado, e elas apontam para a direita. Ai, meus queridos, eu vou falar um negócio pra você, é tiro, porrada e bomba mesmo, né? É tiro, porrada e bomba. Como eu fico feliz com isso. Como eu fico feliz, vocês não têm noção, tá bem? Vocês não têm noção. O Centrão e a direita levou a maior quantidade de cidades no Brasil. Centrão caminha para onde o eleitorado está caminhando. E também, né, para onde tem mais vantagem, tanto financeiramente como de poder e assim por diante. Tá bem? Aí você imagina uma situação bem interessante. Tá? Aí você imagina uma situação bem interessante. 2026, tá todo mundo incutido em criar uma liderança de centro-direita, de direita, eliminando extremismo. Você viu o vídeo que eu mostrei do Valdemar falando de extremismo? Ô, gente, tá todo mundo... Quer que eu falo aqui pra você? Tá bem? Quer que eu falo? Eu vou falar. Eu não vou segurar nada, não. Tá bem? Partido de centro tá de saco cheio com extremismo. Os caras estão querendo criar, tá bem? Uma direita limpinha. Nós, bolsonaristas, nós somos extremistas. Extrema direita. Pablo Marçal, para esse povo, é considerado extrema direita. Quantas matérias eu já li aqui, aonde a mídia aponta que Pablo Marçal é um extremista, é uma extrema direita. Tá bem? Quantas dessa? Tá? E aí, o que acontece, minha gente? Eles querem criar uma visão ali, um candidato mais à direita, que vai dizer que é conservador, que é contra as drogas, que é contra o aborto, que é a favor da liberdade de culto, que é a favor das armas. Mas sabe aquele cara modelo? E eu vou falar, o modelo ideal. Tarcísio. Tá bem? Tarcísio é o modelo ideal para isso. É o cara que é governador de São Paulo, aí ele não assumiu uma postura de sou um governador de direita, Lula nem pisa aqui. Não, o cara não fez isso não.
Não, eu preciso do Lula para governar São Paulo. Veja bem, eu preciso do Kassab aqui dentro. Olha, nas vésperas da eleição, eu vou lá conversar com o Alexandre de Moraes sobre o Marçal. Vai ter pedido de impeachment aqui na capital, onde é a sede do meu governo. Eu vou lá na Avenida Paulista, eu vou ficar falando de Pix. Eu vou ficar falando de outras coisas. E aí o que acontece? Não vai ter briga desse cara que é considerado de direita. Não vai brigar com Alexandre de Moraes, não vai brigar com Lula, não vai brigar com Kassab, não vai brigar com Gilmar Mendes. Não! É o candidato ideal do centrão, centro-direita. Então é isso que eles querem. A direita venceu em todo o Brasil. Agora, meu filho, todo mundo é de direita. Anota o que o Gordinho tá falando. Olha pra mim. Olha pra mim. Todo mundo é de direita. Arthur Lira, eu trouxe pra você aqui o comentário do nosso querido Alexandre Pitoli, da Rádio Auriverde. Ele falando exatamente isso. O Arthur Lira agora, ele não vai ser mais presidente da Câmara. Então ele não tem compromisso em ficar se manifestando. Ele não tem mais que se manifestar a favor da esquerda. Agora virou de direita. Anota. Eu concordo com o que disse o Alexandre Pitoli. Todo mundo é de direita agora. Escreva o que eu estou falando. O discurso da direita ele vem forte agora. Só que é aquilo. É a direita do Bolsonaro, é a direita do Tarcísio, junto com esse grupão. Aí vem MBL, vai dizer que é de direita. Vem aquela turma ali que inclui Sérgio Moro, inclui também o Dallagnol. Tá bem? Todo mundo é de direita. Os partidos de centro estão querendo adotar uma postura de uma direita mais limpa, uma direita que não quebra a mesa, sabe? Que não dá tapa na mesa, que não puxa a toalha e joga os pratos pra cima e fala que quem vai, as coisas é do nosso jeito. Não, uma direita limpinha, mano. Que o cara senta, né? Acende um cigarro, toma uma cervejinha junto e tá tudo bem. Tá tudo ok. Brigar? Pra quê? Se a gente pode resolver tudo conversando. Então é essa direitinha que eles querem. Tá bem? E como eu disse pra você, o nome em torno disso é Tarcísio. E aí o que acontece? Todo mundo vai ser de direita. O que você vai ver é gente adotando o tom da direita. Tá bem? E aí o que acontece, minha gente? O que você vai ver nesse instante é surgirem algumas lideranças. E eu vou falar um negócio pra você. Tá? Eu tenho falado aqui no programa, tem muitos pontos de interrogação. Tarcísio é de centro, pra mim ele é centro, tá? Então ele vai, suponhamos, esse grupão que está sendo formado em São Paulo, grande líder, Tarcísio. O Nunes já falou. As reportagens, tem aqui uma live completa eu falando sobre isso. Grande líder desse grupão em São Paulo. Aí inclui MDB, Kassab, inclui Michel Temer, Alexandre de Moraes, todo mundo junto ali. É um grupão de São Paulo. É o grupão de São Paulo, tá? Esse grupão é só para eleger Tarcísio em 2026 e de repente dar um apoio pro Bolsonaro aqui em São Paulo? Uma maneira deles se blindarem contra Pablo Marçal também? Ou não? Esse grupão vai apoiar o Tarcísio em São Paulo e vai apoiar o Bolsonaro a nível nacional em 2026. É o grupão do Tarcísio, tá? Opa! Só que no grupão do Tarcísio tem Kassab. Bolsonaro não amarra o burro junto com o Kassab. Então esse grupão é só São Paulo ou ele é Brasil? E se é Brasil, vai apoio. Quem é o candidato? Bolsonaro ou Tarcísio? Quem é o candidato do grupão de São Paulo? Hã? Quem é o candidato do grupão de São Paulo? Pois é, tem um belíssimo de um ponto de interrogação. Mais uma vez, o Brasil é de direita.
governado por um governo de esquerda. Congresso Nacional, de direita, a maioria de direita, sabia? A maioria do Congresso Nacional é de direita. Essa galera do centro, todo mundo se assumindo de direita, meu filho. Não adianta o cara ficar jogando o jogo da esquerda e voltar para sua cidade, voltar para o seu reduto eleitoral. Os prefeitos são de direita, os vereadores são de direita. E aí? É claro, uma minoria vai continuar na pauta da esquerda. E aí? O deputado federal volta para o seu estado, para sua base eleitoral, que o cara, por mais que o cara é admirado no Brasil inteiro, tem quem gosta, ele não, se ele é do Goiás, ele não tem voto no Tocantins, que é um estado vizinho. Se ele é de São Paulo, ele não tem voto no Rio de Janeiro. Não pode. E aí? E aí, meu brother? Pois é, meus queridos. Sabe o que acontece? Todo mundo levando a pauta da direita. Todo mundo, agora nós somos de direita. E aí, será que vão defender a direita mesmo? Cadê o projeto da anistia? Já que o Brasil todo é de direita, né? Viramos de direita, ganhamos centro-direita, e o centro querendo ser direita, e o centro assumindo mais um viés de direita. E o projeto de anistia? E o projeto? Pois é. Vamos reagir aqui ao vídeo, tá bem? Da pessoal lá do Braddock. Tá bem? Um vídeo bom, tá? Que eu vou trazer para você que está nos acompanhando, onde você estiver, aqui com o canal A Bordo News. Bem-vindos a bordo, meus queridos, de todo o Brasil. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Continuamos aqui, tá bem? Vamos trazer aqui então a análise, tá bem? Da derrotada do PT nas eleições. E agora um time de campeões aí que você até gosta e conhece, tá bem? Vamos reagir então. O canal chama-se Braddock Show e do programa Braddock Morning, ou seja, manhã do Braddock. Tá na tela. Então o PT levou uma cacetada nessa eleição exatamente por causa disso. A eleição de São Paulo, todo mundo sabe que era a mais importante como eleição de prefeitura do Brasil, porque quase todo prefeito, esse quase, eu não sei nem porque eu estou dizendo quase todo prefeito, nem sei para que dizer quase, tenta ser presidente logo depois. São Paulo, por outro lado, é famosa como um cemitério de carreiras políticas, né? Todo mundo vem aqui, fica 2 anos na prefeitura, no máximo vira governador logo depois, mas já quer virar presidente, e ela é famosa por ter enterrado todas as carreiras. A carreira do Dória não conseguiu nem, sei lá, tentar ser presidente, já desistiu de antemão e foi embora. Falou assim, a política não é mais para mim. Mas vocês viram onde o Boulos ganhou? Porque o Boulos, assim, todo mundo associa, né, a pobreza, a periferia, não sei mais o quê. E o Boulos ganhou em bairro nobre. A grande verdade é que ele ganhou principalmente em bairro nobre, a extrema periferia de bairro nobre. E no final das contas, o PT na esquerda está perdendo muitas prefeituras por partido. Olha lá. O Guilherme, olha onde que o Boulos ganhou. Tá? O Boulos ganhou na região central de São Paulo, basicamente Faria Lima, Bairro Nobre, Vila Mariana, Vila Madalena, Pinheiros, não sei mais o que, acho que até Higienópolis, se duvidar, o Boulos ganhou. E na extrema periferia da Zona Leste, Zona Sul, não. Em compensação, né, o PT está perdendo periferia. Def, conta aí pra gente, qual que é a sua análise em relação a isso? Na verdade, o socialismo é um fetiche de rico. E outra coisa, tem um segundo fenômeno também, que a elite brasileira, a elite oligárquica, digamos assim, que faz parte do establishment, ela vota na esquerda. Então, eu acho que essa divisão ela é muito honesta no Brasil inteiro. Aqui, eu sou de Vitória, Espírito Santo. A deputada do PSOL foi vereadora e depois deputada, uma deputada aqui do estado. A votação dela é mais expressiva nos bairros nobres. Porque a grande realidade, Flávio e Serrão, é que quem vive na periferia deseja prosperar. E essas pessoas já identificaram que essa elite burocrática não permite qualquer tipo de movimentação social. A população, aonde o socialismo chega, a população recebe mais pobreza. E os exemplos hoje pelo mundo, eles circulam pelas redes sociais. Hoje todo mundo tem acesso a um telefone celular, as pessoas estão enxergando o que está acontecendo na Venezuela, as pessoas estão enxergando, viram a experiência cubana, inclusive agora está todo mundo no escuro, né?
em Cuba, democraticamente no escuro. Então, assim, é uma tendência que a pessoa que esteja numa situação de vulnerabilidade deseje sair dela. E não existe saída dessa situação pelo socialismo. Eu acho que esse recado ficou muito claro nessas eleições. E a prova disso é que aonde o partido do PSOL, né, o partido do Boulos, tinha prefeituras, perderam. Hoje o PSOL não tem nenhuma prefeitura, graças a Deus. Isso é um sinal de reação dessa população que já enxergou o fracasso desse modelo que deu errado desde que surgiu. Já está há mais de um século dando errado e é assustador que num país como o nosso essas ideias ainda existam e que tem pessoas que professem esse tipo de ideia, ideias do século XIX que deram errado no século XX e que estão se arrastando para o século XXI. E o Brasil deu uma resposta. Eu acho que essas eleições, elas comunicaram de forma muito clara o que a população brasileira quer e aquilo que a população não quer. Flávio Morgenstern. Serrão, eu te vi fazendo uma análise ali no primeiro turno sobre por que tem essa situação aí, né, que o Darcy acabou de explicar pra gente. Queria ver sua análise agora sobre essa questão, às vezes meio política, às vezes meio econômica, às vezes meio de puro nojinho, que explica essa situação aí do nosso segundo turno. Conta aí pra gente, Serrão. Olha, tem várias explicações criativas para esse resultado dessa eleição 2024. O mais interessante deles é uma coisa que a gente não pode ser poliana, mas é um dado muito positivo. O protagonismo da chamada direita conservadora liberal, protagonismo da militância, isso foi a coisa mais bacana que teve nessa eleição. Não teve cacique, não teve ordem de ninguém, foram as pessoas do bem, honestas, que querem mudança estrutural, que se manifestaram e tiveram bom resultado para o voto. Elegemos vereadores mais jovens, com melhor qualidade, prefeitos, vamos ser assim otimistas, menos ruins do que em eleições anteriores. Então esse é um dado bom. Outro dado positivo, a esquerda conseguiu se desmoralizar bastante no Brasil em função do desgaste de Luiz Inácio Lula da Silva. O PT, então, nem se fala. E qual é o problema do PT em eleição municipal? O PT é muito ruim de gestão e as pessoas estão cansadas de gestão péssima. Então o PT levou uma cacetada nessa eleição exatamente por causa disso. Luiz Inácio Lula da Silva, está sendo apontado aí como perdedor, mas não, isso é natural, era previsível que isso acontecesse. O presidente não consegue segurar nem a onda dele, está caindo até de banquinho lá no Palácio da Alvorada, imagina se ele vai segurar uma eleição municipal. Então jogar a culpa nele não é justo, não é fácil. Boulos é outro ponto. O Boulos perdeu a eleição de maneira acachapante. Mas veja, Boulos do ponto de vista pessoal não sai tão mal assim dessa eleição. Ele fez uma campanha como tem que ser feita, sobretudo no segundo turno. A reta final de campanha dele foi muito correta. O que pesou? Pesou a máquina. E pesou um outro fator que o PT exagerou na dose. Você lembra, o PT esculhambou demais nas últimas eleições, destruiu a imagem do Jair Bolsonaro. E agora o PT experimentou o que é a destruição da imagem do candidato dele. Aconteceu com o Boulos a mesma coisa. Levou paulada e não conseguiu se recuperar. Olha, aquela imagem emblemática do Pablo Marçal, mostrando para ele a carteira de trabalho, aquilo destruiu o Guilherme Boulos e não permitiu que ele se levantasse mais. Então, tentar fabricar o Boulos, paz e amor, bonitinho e tal, ele até tentou, mas esse personagem não combina com a realidade. Tanto que o PSOL perdeu a eleição, o Ricardo Nunes ganhou de goleada e hoje o Boulos prometeu na campanha, né, que se ele ganhasse não haveria mais invasões em São Paulo. Pois é, ele perdeu, já teve 2 invasões hoje de manhã de prédios em São Paulo. Então, Petelândia, Pissolândia, vai pra Cuba que o pariu. Não poderia dizer melhor, Serrão, né? É uma ameaça isso. Pode falar, Darcy. Não, só um detalhe acerca dessa leitura do Serrão sobre o Guilherme Boulos, que eu acho importante a gente apontar. Em 2020, Guilherme Boulos teve 40,65% dos votos no segundo turno, perdendo para o Mário Covas. Agora, em 2024, teve 40,62%. Praticamente repetiu a derrota. Contudo, se fizermos uma análise política franca, honesta, a gente vai dizer, existe um teto para o Guilherme Boulos em São Paulo. É verdade. Mas também existe uma consolidação de votos. E isso pode significar um representante da esquerda numa cadeira do Senado das duas, que serão disputadas em 26. Então, é um dado que a gente precisa analisar, porque existe aí uma consolidação de um eleitorado para o Guilherme Boulos, apesar da derrota. Essa leitura precisa ficar registrada. Fala, Serrão. Candidatíssimo ao Senado em 2026. É um nome que não pode ser subestimado. Ele tem um eleitorado pessoal dele. É que a disputa agora foi muito circunstancial. Falou mais alto a máquina da Prefeitura de São Paulo, todos os apoios que o Ricardo Nunes teve políticos. O peso do governador de São Paulo nessa eleição foi muito grande. Tarcísio é vencedor dessa eleição, sim. Cuidado com as críticas que se faça a ele. E o Tarcísio não é da direita. Não é. O Tarcísio é de centro. E não vamos levar a mal esse fato. Vamos levar isso aí com toda calma, muita calma. Ele venceu em 96% dos municípios em que ele apoiou o candidato. Ele é um grande vencedor nessa eleição municipal no estado de São Paulo. A máquina estatal funcionou, a máquina do governador operou, a máquina do Kassab e Companhia Limitada também estava ali junto. Então a gente tem que entender esse contexto e pensar que a gente tem que ser hoje uma direita liberal conservadora, inteligente, estratégica, fazedora de proposta concreta para ser realizada. Esse é que é o segredo. E não ficar criando treta, briga com o amiguinho do lado, com aquele que pode ser seu aliado. Chega, para de inventar inimigo, que a gente não precisa de mais inimigo do que a gente já tem. Essa tem que ser a inteligência que a gente precisa ter agora.
Serrão, muito obrigado por essa bronca que está entalada na garganta de metade da direita brasileira, enquanto a outra metade está precisando ouvir essa bronca, né? Quero só fazer uma análise muito rapidíssima aqui sobre a questão Boulos. O Boulos ele é entendido como radical, aí fica todo mundo, eu vejo essas análises na grande mídia, perguntando, ora, mas o Lula... Bom, a cidade de São Paulo vota no Lula, mas não vota no Boulos. Quer dizer, o Boulos tem mais ou menos as mesmas propostas do Lula. É difícil você pensar no que os dois discordariam em qualquer assunto. Inclusive, os dois torcem pro mesmo time, os dois, sei lá, devem ter o mesmo prato preferido. Os dois são idênticos. Até o corte de cabelo e a barba do Boulos é uma imitação óbvia do Lula. Agora, o Boulos, ele realmente tem uma imagem associada a radicalismo, enquanto o Lula passou pelo processo do Duda Mendonça. Só que as pessoas não estão calculando isso. Acho importante isso que vocês dois falaram, né? Todo mundo desceu oba-oba, a direita ganhou. Não, no primeiro lugar, a direita não ganhou porcaria nenhuma. Quem ganhou foi o Centrão. Segundo lugar, esses números apresentados aí para vocês são importantes. O Boulos está crescendo. Essa eleição não foi uma derrota para ele. Ele sabe que ele não vai ganhar a prefeitura de São Paulo. Ninguém levava aquele negócio a sério. Mas ele está conquistando terreno o tempo todo. Agora tudo de terninho, aparecendo na Faria Lima, com o escritório na Alameda Franca, conversando com o Cicassos, até conversando com o Pablo Marçal. Entendeu? Esta eleição, sim, foi uma vitória para o Boulos, apesar de ele não ter conquistado a prefeitura de São Paulo. Tal como, sei lá, o Haddad não perdeu. Quando ele perdeu a prefeitura, não perdeu, ele cresceu, virou ministro, entendeu? Assim, eleitoralmente esses caras estão fracos, mas como peças, né, do sistema são muito grandes. Deixa eu deixar um recado aqui, ó, temos 4.700 telas nos assistindo só no YouTube, queria agradecer a todo mundo, não sei se a gente já conseguiu voltar aqui para o X, a gente tá com uma dificuldade enorme, mas quero pedir para cada um de vocês aqui, ó, dê uma curtida, comente, compartilhe, coloque no grupo de Zap, se você quiser tira um print ali da tela, deixe o link para as pessoas saberem que o Braddock Morning tá aqui, porque nós temos um objetivo claro, explícito, descarado, de arrancar a audiência da grande mídia. Estamos no Lexem, a produção aqui tá me avisando que o meu ainda não tá atualizando. Nós temos esse objetivo de arrancar a audiência da grande mídia. Assim você vai acompanhar as nossas análises e não as deles, aquele povinho de lá. Vamos para a nossa segunda pauta, gente. Olha, o Boulos, essa também é muito importante, tá continuando aqui. O Boulos ele apresentou uma notícia crime ao TSE contra o Tarcísio. Vamos ver primeiro o vídeo do Tarcísio, só pra gente entender o que é que tá rolando? Vamos lá. Produção, tem o vídeo já pronto? Vai esclarecer, já identificamos as pessoas e vamos agir com a firmeza necessária, sem transigir, né, com a ordem. Muito bem, gente. Sobre esse assunto aí, a gente tratou bastante aqui na live, né? Que é a questão lá do PT pedir a prisão do Tarcísio, é a questão do próprio Boulos querer o Tarcísio inelegível. A gente já conversou bastante sobre isso aqui no nosso programa, tá bem? Pra você que está ligado aqui comigo, dedinho no like, vai compartilhando, fortalecendo o nosso trampo com um Pix também de qualquer valor aqui, 11-952-75-3898, ajuda o canal do Gordinho, ajuda o nosso programa, 11-952-75-3898.